E para moderar essa mesa, eu chamo o Dr. Isaac Altix, que é gastroenterologista e hepatologista do Hospital Santa Catarina, aqui em São Paulo, e é ex-presidente da PEF. Então, muito obrigado, Isaac, e ótima mesa aí para todos. Obrigado. Obrigado, Betinho, pelo convite. Muito honrado em poder participar. Parabéns pela organização do evento e parabéns pela sua gestão na APEF. Então, nós vamos hoje ter mais uma mesa redonda sobre carcinoma hepatocelular e para iniciar isso, para falar sobre peculiaridades do carcinoma hepatocelular com Malfaldi, eu vou chamar a professora Cássia Regina Guedes Leal, que é coordenadora do ambulatório de carcinoma hepatocelular do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, hepatologista da Universidade Federal Fluminense e fellowship no Hospital Clinique em Barcelona. Por favor, Cássia. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite à comissão organizadora, Dr. Roberto, e dizer que é um prazer participar desse evento com pessoas tão queridas. E hoje, então, vou falar sobre um tema super relevante hoje, que é a associação do carcinoma hepatocelular com a doença hepática gordurosa. Então, quando eu recebi esse tema, eu comecei a estudar para preparar essa aula, eu me fiz algumas perguntas, que eu acho que são perguntas importantes. E aí eu resolvi trazer essas perguntas com o objetivo de tentar respondê-las ao longo da minha apresentação. Então, a primeira pergunta é se realmente aquele paciente que tem uma doença hepática gordurosa, que desenvolve um carcinoma hepatocelular, se esse carcinoma ele é diferente daquele paciente que tinha, por exemplo, uma cirrose com etiologia viral. Será que a evolução desse paciente é diferente? Será que a vigilância desse paciente também precisa ser diferente? Será que esse tipo de tumor acontece em paciente com doença hepática gordurosa sem cirrose? Se isso acontece, esses pacientes merecem também entrar no programa de vigilância? Como estratificar o risco do CHC nesses pacientes que não têm cirrose? E a última pergunta com relação ao tratamento. Será que o tratamento deve ser diferente nesse grupo de pacientes? Então, só para dar uma visão do cenário mundial hoje, nós sabemos que existe uma redução na incidência do CHC em países considerados de alto risco, como a China e o Japão, onde a etiologia principal do CHC é a hepatite B. Isso se deve principalmente devido à vacinação e à diminuição da exposição à aflatoxina. Por outro lado, nós temos visto nos últimos anos um aumento da incidência do CHC em países como Estados Unidos e Europa, onde a principal etiologia do CHC é a hepatite C crônica e exatamente a doença hepática gordurosa. E o que vem acontecendo hoje é uma queda dos casos de hepatite C crônica a partir do tratamento com os antivirais de ação direta, que são drogas muito potentes, e uma explosão de casos de doença hepática gordurosa. Contextualizando, então, essa situação, a importância da doença hepática hoje, ela é a principal causa de doença hepática crônica no mundo e existe uma estimativa de que 80 a 100 milhões de americanos tenham exatamente essa doença, que atualmente é chamada de MFLD. Ela hoje é a segunda indicação de transplante nos Estados Unidos, mas caminha para que seja a primeira indicação. A incidência do CHC, como eu já comentei, ela está aumentando muito nesses pacientes com MFLD. A vigilância nesses pacientes ainda não é feita de forma eficaz. Apesar do CHC associado à doença hepática gordurosa poder surgir na ausência de cirrose, esse tumor ainda é diagnosticado em estágios muito avançados, onde a gente tem uma menor chance de terapia e de cura. E existe ainda a necessidade de recomendações com relação à vigilância do CHC em pacientes com doença hepática gordurosa sem cirrose. Então, aqui nesse slide, a gente já pode observar dois pontos importantes.
O primeiro é que, realmente, o CHC associado à doença hepática gordurosa, ele pode surgir na ausência de cirrose, e que existe, sim, uma necessidade de vigilância nesses pacientes que não têm cirrose. Falando em vigilância, eu sempre gosto de trazer dois conceitos que são distintos e importantes, que é o rastreamento e a vigilância. O rastreamento é a aplicação de um teste diagnóstico que permite a detecção de uma doença em um estágio onde a intervenção curativa é possível, enquanto a vigilância é a aplicação repetida dos testes de rastreamento em uma população de risco bem definida. Então, quais são os benefícios dessa vigilância? Reduzir custo e, principalmente, reduzir a mortalidade da doença em questão. No caso específico do CHC, o objetivo dessa vigilância é a detecção precoce de tumores menores, idealmente abaixo de 2 centímetros, onde a terapia curativa é possível. E existem várias justificativas, entre elas a possibilidade de um tratamento curativo e a existência de uma população de risco bem definida, que são os hepatopatas crônicos. Eu sempre gosto de trazer essa imagem porque ela define bem aquele paciente que faz parte do rastreamento, do programa de vigilância e detecta um CHC precoce, esse é um paciente do nosso ambulatório com 2 centímetros, e aquele paciente que chega para a gente numa primeira consulta, aquele que não faz a vigilância com um CHC avançado, já ocupando quase que o fígado totalmente. O que nós sabemos hoje em relação à vigilância do CHC? Isso já está bem estabelecido na literatura, que pacientes com cirrose, CHAI A e B, merecem fazer parte do programa de vigilância, e o paciente CHAI C, aqueles que estão em lista de transplante. Com relação aos pacientes que não têm cirrose, aqueles pacientes com hepatite B crônica com risco intermediário ou alto de CHC, e aqueles pacientes com fibrose avançada, F3, independente da etiologia. Então, aqui, a gente já pode encaixar o nosso paciente com doença hepática gordurosa se ele for um F3 ou um F4. E o que nós temos em relação ao paciente que não tem a fibrose avançada? Os dados da literatura ainda são insuficientes para indicar a vigilância nesses pacientes. A grande pergunta é: em quem devemos realizar a vigilância do CHC? Em todos os pacientes com FLD ou só em pacientes com risco aumentado de CHC? Então, qual é o paciente que merece a vigilância? Alguns fatores de risco podem ser levados em consideração, como, por exemplo, a presença do diabetes, a idade avançada, a ingestão de álcool, obesidade, que são fatores sabidamente conhecidos como fatores de risco aumentado para fibrose avançada. E quais são os métodos que podem avaliar o grau de fibrose? Os métodos já são bastante conhecidos, os principais são a elastografia, a ressonância e alguns scores, como o FIB4, o APRI, etc. Esse é um trabalho super recente que foi publicado, que fala exatamente dessa associação da doença hepática gordurosa com o carcinoma hepatocelular. E ele divide o artigo em 8 recomendações, sendo que as 3 principais são: todos os pacientes com cirrose devido à doença hepática gordurosa precisam fazer parte do programa de screening, de vigilância. Assim como aqueles pacientes com fibrose avançada, que são os F3. Em contrapartida, aqueles pacientes que não têm fibrose avançada não devem ser submetidos a um programa de screening de rotina. Não são todos os pacientes que têm que ser submetidos à vigilância. Eu trouxe esse trabalho, que é um trabalho brasileiro, que foi publicado em 2016, onde participaram vários centros no Brasil, para mostrar que, nesse trabalho, 30% dos pacientes que tinham CHC em fígado com doença hepática gordurosa não tinham cirrose. E esse é um dado super relevante. Esse outro artigo também, ele mostra que 50% dos casos dos pacientes com CHC por NASH eram em fígados não cirróticos. Então, o que nós sabemos hoje? A vigilância do CHC não está indicada para todos os pacientes com FLD,
já que se estima que um total de mais de 2 bilhões de pacientes em todo o mundo tenham o diagnóstico dessa doença. Então, não justifica que todos esses pacientes passem a vigilância. Mas, nos pacientes com cirrose e fibrose avançada, e esse artigo ele considera também os pacientes diabéticos, a vigilância deve ser realizada com ultrassom semestral e com a dosagem de marcadores tumorais, como, por exemplo, a alfa-fetoproteína. Existe, em alguns casos, a dificuldade da realização do ultrassom, principalmente por conta da obesidade desses pacientes, e aí, em casos específicos selecionados, talvez a tomografia ou a ressonância possam ser úteis. Esse aqui é um trabalho também publicado agora, que é bem interessante. Ele tenta pegar alguns métodos não invasivos e definir um ponto de corte, onde, a partir daí, o risco de CHC seja maior. Por exemplo, aqui a gente tem o FIB4, um risco de CHC aumentado acima de 2,67. Então, ele pega esses pontos de corte e propõe um algoritmo para a vigilância do CHC. Então, se o paciente tem cirrose, ele precisa fazer a vigilância, isso já está documentado. Mas e aqueles pacientes sem cirrose? Então, a proposta desse autor é estratificar, através desses testes não invasivos, através desses pontos de corte que ele propõe, e se esses pacientes eles têm algum desses métodos não invasivos num ponto de corte acima do estabelecido, são pacientes que, sim, devem entrar num programa de vigilância com ultrassom. E aí eu trouxe essa figura que eu achei bem interessante, que ele mostra que os pacientes com fibrose avançada, com FLD, F3 e F4, eles são apenas a ponta do iceberg. Então, abaixo disso, por baixo desse iceberg, onde nós não estamos vendo, existe uma quantidade muito grande de pacientes F0, F1 e F2, que também podem estar em risco de CHC. Só para finalizar, então, essa questão da vigilância, esse foi um artigo publicado ano passado, como principal autora a doutora Maria Reite, do grupo de Barcelona, em que ele fala exatamente a mesma coisa, que os pacientes com NEFLD, eles com cirrose, eles são obrigatórios à vigilância, mas que naqueles casos de pacientes sem cirrose, ainda não se justifica essa vigilância em todos os pacientes. Bom, então, para finalizar aquela nossa última pergunta sobre o tratamento do paciente com CHC e NEFLD, existe alguma peculiaridade em relação a esse tratamento? E aqui esse artigo coloca o seguinte: o tratamento deve abordar aquelas questões da doença hepática gordurosa, que nós já sabemos, e aí incluir a metformina, aspirina, estatina, e como diria meu amigo Fábio Marinho, café também, isso tudo para diminuir o risco de CHC. Mas, de uma maneira geral, o manejo da terapia do CHC é o mesmo em todos os pacientes, independente da etiologia, seja doença hepática gordurosa ou seja qualquer outra causa. Com relação ao tratamento especificamente, como nós temos uma grande incidência de CHC em paciente não cirrótico com doença gordurosa, talvez a cirurgia possa ser uma opção, pode ser a primeira opção nesses pacientes. Mas aí nós devemos lembrar que a seleção desses pacientes deve ser bem criteriosa, uma vez que existe uma tendência desses pacientes a serem mais idosos e apresentarem mais comorbidades, como, por exemplo, o diabetes e a obesidade, além da maior suscetibilidade a eventos cardiovasculares também. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração antes de indicar a cirurgia como primeira opção do tratamento do CHC. E só para finalizar, eu vou aproveitar o gancho da aula do Dr. Fink, que foi agora, em relação à etiologia, como ele colocou, que, na verdade, os estudos, esse foi um estudo que validou a aprovação da associação de atezolizumab com bevacizumab, foi a última medicação aprovada agora recentemente, e que, na verdade, eles não levam em consideração a etiologia. É claro que eles dividem, a maior predominância é de hepatite B, mas eles dividem as outras causas como não virais, e isso ainda hoje não é determinante na definição do tratamento, nem na definição da terapia sistêmica.
Então, hoje, esse ainda não é um parâmetro para se definir o melhor tratamento. Eu vou tentar, então, concluir respondendo aquelas perguntas que eu fiz no início da apresentação, dizendo que a doença hepática gordurosa está se tornando a principal causa de carcinoma hepatocelular no mundo. O CHC associado a MAPLD ocorre também em pacientes sem cirrose. A vigilância do CHC não está indicada para todos os pacientes com doença gordurosa. Ela está indicada nos pacientes com fibrose avançada e cirrose, que são os F3 e F4, mas nós ainda não temos evidência de como realizá-las em pacientes sem fibrose avançada e sem cirrose. Esse grupo de pacientes deve participar do programa de vigilância, mas esse programa ainda precisa ser definido. Então, as recomendações nesse grupo de pacientes sem cirrose ainda precisam ser melhor definidas. E com relação ao tratamento, o tratamento do CHC em pacientes com doença hepática gordurosa é semelhante aos pacientes com CHC devido às outras etiologias. Eu queria agradecer a presença de todos e fico à disposição para qualquer pergunta.